Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando. Estou aqui para voltar a falar de futebol brasileiro, depois de fazer o guia da Eurocopa, da Copa América também. Hora de voltar ao nosso futebol, falar dos vencedores e perdedores da 11ª rodada do Brasileirão, que acabou neste domingo à noite. Então já peço você deixar o seu like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e dar aquela força divulgando esse vídeo com os seus amigos. Bora lá, começando a falar a parte boa. Vamos começar positivamente aqui, falando sobre os vencedores dessa rodada. Separei 5 times para falar um pouco mais do desempenho deles nesta rodada do Brasileirão, iniciando pelo Criciúma, que conquistou uma grande vitória em casa contra o Botafogo, 2-1 no Heriberto Rios lotado, a atmosfera sempre incrível quando o Criciúma joga em casa, e uma vitória importantíssima. O Criciúma se afasta um pouco da zona de rebaixamento, abre 3 pontos de diferença do 17º colocado. Lembrando que o Criciúma tem 2 jogos a menos, né? Ele só fez 9 jogos no campeonato, ou seja, é um time que ainda pode crescer ainda mais no campeonato, se afastar ainda mais dos Z4. Vem fazendo um bom campeonato. O Criciúma vem mostrando um bom nível de competitividade sob o comando do Cláudio Tencati. É um time que está sendo interessante de ver, sendo até mais competitivo do que se esperava, pelo elenco montado e tudo mais. Bolasie sendo destaque, mas não o único. E é um time que conquistou uma importante vitória. E que é isso, vem fazendo do seu estádio, Heriberto Rios, a sua fortaleza. E vai precisar muito dele para conseguir escapar desse rebaixamento, que é o grande objetivo do Criciúma no Brasileirão. Continuando no sábado, vamos falar do Internacional, que venceu o Grenal 1-0 contra o Grêmio. O jogo foi no Couto Pereira, mando do Grêmio, maioria da torcida gremista, mas foi os visitantes colorados que fizeram a festa. O Inter que vem nessa montanha-russa, que é o trabalho do Cudê, ora parece estar um pouco melhor, parece que vai conseguir engrenar, ora começando os resultados ruins, e aí começa a pressão em cima, as críticas. Não é um trabalho que consegue, parece, empolgar de vez, porém consegue os resultados, né? O Inter faz um campeonato até que bem ok, ainda mais levando o contexto do time estar em constante deslocamento, longe do Beira-Rio, longe de Porto Alegre. Vem sendo um campeonato bem ok do Inter, não empolga, não é um time que está empolgando em questão de desempenho, mas vem conseguindo resultados e venceu talvez seus 2 principais rivais, ou talvez os 2 times que o torcedor colorado mais odeia, que é o Grêmio e o Corinthians, os dois numa sequência do outro, e essa é uma vitória para dar confiança, uma vitória para dar um pouco de paz também, é o que o Inter precisa. É um clube que parece que qualquer coisinha já é o suficiente para criar uma pequena crise, e o resultado é muito bom. Faz 1-0 o gol do Vitão ali, do Vitão, num bate-rebate dentro da área. Vitória muito importante do Colorado, que se mantém também ali próximo do grupo ali dos primeiros colocados. E é um elenco que tem potencial para render mais, está sendo desfocado na Copa América, o Ener Valencia faz muita falta, etc. Mas é um time que pode render mais, o Cudê é um técnico que também pode extrair mais nesse elenco, pode fazer um trabalho melhor e se manter mais ou menos perto ali da parte de cima da tabela é bom, para que se caso engrene, esse time esteja em uma boa condição para quem sabe dar uma arrancada e fazer uma campanha ainda melhor com o G4, etc. Vitória importantíssima para o Inter e vencer Grenal é sempre bom, vencer Clássico é uma maravilha. E com a camisa dele aqui, para falar o nosso terceiro vencedor da rodada, o Clube de Regatas Vasco da Gama. São Januário não estava muito cheio, o time começou perdendo, sendo vaiado, caramba, parecia que ia ser mais uma noite longa o torcedor vascaíno, mas não, as coisas viraram, o Vasco goleou o São Paulo um 4-1, ótima atuação coletiva, o técnico interino apostando nos garotos da base, eles correspondendo, o Estrela, o Leandrinho, o João Pedro entrando bem, o Adson fazendo um bom jogo, grande vitória do Vasco, para tentar dar um pouco de alegria. O torcedor do Vascaíno estava precisando de uma vitória como essa, depois de uma sequência de jogos muito difíceis, sob o comando do Álvaro Pacheco, que chegou e depois de 4 jogos foi demitido, inclusive levando goleada do Flamengo, etc. O torcedor do Vasco precisava disso, depois de uma atuação contra o Juventude também pavorosa, coisa horrível. Foi uma grande vitória, surpreendente, não só pelo que se esperava antes do jogo, mas também pelo início, né? O início, São Paulo fazendo 1-0 logo no começo, parecia que ia ser mais uma derrota, mas não. O Vasco reagiu, mostrou muita luta dentro de campo, e isso é muito importante para o time que está lutando ali na parte de baixo da tabela, e dorme essa rodada fora da zona de rebaixamento, o que também é muito bom. Iniciando os jogos domingos, aí vamos falar agora da metade de cima da tabela, lá do topo. O Bahia fez 4-1 no Cruzeiro, né, num jogo difícil, o Cruzeiro tem um bom time, vem no momento bem ok, crescimento do Seabra, com os reforços chegando, empolgação, e o Bahia conquistou um grande resultado, um triunfo sensacional, 4-1. Acaba com o resultado um pouco maior do que foi o jogo em si, mas o Bahia mereceu vencer, jogou melhor, fez valer o fator casa e está na terceira posição, um início do Brasileirão melhor que o torcedor esperava, o time crescendo cada vez mais, trazendo mais o torcedor consigo, e essa é aquelas vitórias que dá confiança. Destaque para o Estupinan, que fez 2 gols nessa posição de centroavante do Bahia.
É talvez o maior incógnito ali do meio para frente, né? Um elenco que tem muita qualidade ali, Jean Lucas, Caio Alexandre, Cauli, Everton Ribeiro, Tassiano, você tem Ademir, Biel para as pontas, Luciano Juba, que também pode jogar mais à frente, tem boas opções ali. O Depena, que chegou também do Inter, e essa posição centroavante é a mais aberta. Everal também fazendo seus golzinhos, mas não é aquele cara que empolga tanto o torcedor. O Estupinão foi contratado para ser titular, faz 2 gols importantes. Grande vitória, grande triunfo, na verdade, do Bahia contra o Cruzeiro. E para fechar os vencedores, vou falar dele, do líder do campeonato, que continua mais uma rodada no topo, o Flamengo. Venceu o clássico contra o Fluminense, o Fla-Flu 1-0. A história acabou até sendo magro, né? O Flamengo jogou melhor dentro da sua estratégia, executou, sempre foi quem levou mais perigo, perdeu gols no primeiro tempo, pênalti polêmico ali para muitos, e o Flamengo vence mais uma vez e continua aí firme e forte nessa briga por título, provavelmente com o Palmeiras, que também venceu nessa rodada, com Abel Ferreira e Tite em pontos corridos. Promete ser uma disputa bastante emocionante até o fim. O Flamengo tem um elenco formidável, mesmo com desfalques, é um time muito forte. E o trabalho do Tite vem crescendo. Teve aquele início ruim, tinha gente que inclusive querendo demitir o Tite. Agora ninguém mais fala nisso, né? Impressionante. Acabou o papo de demissão, etc e tal. Agora é só alegria do Flamengo que vem liderando o Brasileirão. E é um bom candidato. Já disse antes, é para mim um candidato ao título brasileiro. Hora de falar agora da parte ruim, né? Os vencedores, né? Relembrando: Criciúma, Inter, Vasco, Bahia e Flamengo. Agora vamos falar do partido negativo, os perdedores da rodada, iniciando com o Grêmio, que perde o Grenal, onde tinha a maioria da torcida, penúltimo colocado e numa crise grande. Você tem todo o contexto do Rio Grande do Sul, tem que ficar jogando fora longe dos seus domínios, mas desempenho também bem abaixo. O time tecnicamente caiu em relação ao ano passado, porque não tem o Soares carregou muito, ou se carregou esse time do Grêmio em 2023, e agora vem batendo na realidade. Mesmo assim, não é um time para ficar em penúltimo no campeonato, com 2 vitórias e 7 derrotas. Tem jogos a menos, que quando ficar em jogos iguais pode estar numa situação melhor, mas ainda assim é um momento muito ruim do Grêmio. Começa a ser um burburinho sobre permanência ou não do Renato Gaúcho, mas é um momento de crise. Esse momento aí complicado, e perder um Grenal é um golpe, mais um golpe duríssimo, né? Quando você já não está numa boa fase, você tem um clássico assim, ainda mais do tamanho do peso do Grenal, e perder ele é ainda pior. É um momento bem ruim do Grêmio. Vamos ver como vai ser essa reação. Tem janelas de transferência abrindo em breve e o Grêmio precisa de reforços, porque é um elenco que sente falta em alguns momentos mais de qualidade, especialmente na defesa. A defesa não passa muita confiança para mim, não. E vamos ver também, né, se o Renato Gaúcho vai continuar sendo técnico. Ele é uma figura muito importante, liderança, mas parece que cada vez mais insatisfeito também. E o trabalho dele não tá indo, né? Parece que não tá indo para frente por enquanto. É um momento bem ruim do Grêmio. Continuando no sábado, falar do São Paulo, que sapatada levou surpreendente. A semana do São Paulo foi muito ruim, nossa, que semana péssima. Empata o clássico contra o Corinthians. Num clássico ele teve chance de vencer, teve uma a mais, saiu, ficou à frente do placar. Poderia ter vencido. Vinha uma invencibilidade já de muito tempo com o meu dia. Aí perde em casa para o Cuiabá, surpreende de maneira uma surpresa. E agora toma 4-1, aí chega uma sequência de jogos sem vencer. Era o time que não perdia, agora o time está um tempo sem vencer. Algumas críticas sobre ele, uma atuação péssima coletiva, defensivamente muito seguro. E o goleiro Jandrei não passando segurança alguma. Vamos ver, né, como vai ser São Paulo, como vai ser o Zubeldia encarando seu primeiro momento ruim sob o comando do tricolor. Acho que algumas críticas até exageradas sobre o trabalho dele, mas foi uma derrota surpreendente, não é? Porque pelo que vinha sendo o Vasco nas últimas semanas, tomar 4-1 desse time do Vasco é bem surpreendente mesmo, uma surpresa bem negativa nesse caso. Iniciando os jogos domingos, temos que falar do Fluminense, né? Que é o lanterna na competição, atual campeão da Libertadores, lanterna, perdeu o Fla-Flu, perdeu jogando mal. De novo, um time que não consegue atacar o adversário, não leva perigo. Doideira falar isso, que o time do Fernando Diniz não leva perigo, né? Não ameaça ninguém. A montagem de elenco bastante duvidosa, algumas escolhas de Diniz também passíveis de crítica, e isso vem se refletindo em campo. O Fluminense tem uma vitória apenas no Brasileirão, muito ruim. Diniz começa a ser pressionado, a torcida cobrando bastante. É um time que precisa dar resposta, espera que seja resposta nesse tipo de jogo, nesse tipo de clássico, e mais uma vez perdeu jogando mal. Talvez se não o pior, um dos piores times do campeonato nesse momento. Realmente, é outra surpresa bastante negativa, uma decepção. O Fluminense está aqui no Brasileirão. Continuando falando sobre os perdedores ao lado, já falando aí sobre o São Paulo, já falando sobre o Grêmio, o Fluminense. Hora de falar do Atlético, o Atlético Paranaense, que terceiro jogo seguido tomando um gol no final, terceira vitória que escapa nos acréscimos. São 3 jogos, onde no final ele só fez 3 pontos, onde ele teve até os acréscimos
ele poderia ter feito 9, ou seja, que daria para ele ou a liderança, ou se pelo menos fosse uma ou duas das vitórias tivessem vindo, deixaria ele brigando ali com o Flamengo e Palmeiras no topo, mas o time acabou perdendo e parece que o técnico Cuca vai pedir para sair. Quem diria, né? O Cuca abandonando o barco na primeira oportunidade. Parece que eu já vi esse filme em todas as passagens dele, em todos os clubes que ele o trabalho dele. Quem diria, né? Impressionante como o time jogou mal defensivamente. Nossa, bagunça. Deu sorte com o Corinthians também. O Corinthians também, pelo amor de Deus. Porque o time defensivamente muito mal. O ataque foi só chuveirinho na área. Merecia até vencer, mas a postura covarde no segundo tempo pagou caro. E até por isso, né? Entre Atlético e Corinthians, o Corinthians vai estar uma porcaria, mas o Atlético desse combo, né? 3 jogos seguidos, deixando o resultado escapar nos acréscimos e pontuação ruim fazendo falta e ainda podendo perder seu técnico. O Atlético, que apesar de fazer um bom início do Brasileirão, pode acabar entrando meio que numa mini crise aí por conta desses resultados e também por conta do Cuca pular fora do barco, que era óbvio, né? Ele sempre faz isso e no final ia fazer em algum momento, a gente não sabia quando, e foi antes que se imaginava. E para finalizar os perdedores, o Atlético Mineiro, o outro Atlético, que empatou em casa com o Fortaleza. Esse era o jogo para o Atlético Mineiro, duas sapatadas daquela, né? Tomou 4-0 do Palmeiras em casa, e depois perdeu 4-2 para Vitória fora, então era um jogo contra o Fortaleza, que é um bom time, mas para tentar conquistar uma vitória, né? Recuperar um pouco. Essa semana foi ruim e a equipe empatou em 1-1, não conseguiu vencer. O trabalho do Milito, ele tem alguns momentos bons, principalmente do ponto de vista ofensivo, mas defensivo tem alguns momentos de instabilidade, um trabalho que ainda está buscando se acertar. E vendo uma sequência ruim de 3 jogos aí, 2 derrotas pesadas, um empate em casa, um público abaixo do normal, né? Arena MRV, então um resultado bem ruim para o Atlético Mineiro, até por isso eu coloquei ele aqui como perdedor da rodada. Poderia colocar o Corinthians também, mas até pelo combo, gol no final, apesar da atuação péssima, resolvi deixar de fora dessa vez. Mas é isso, pessoal. Relembrando, os vencedores: Criciúma, Inter, Vasco, Bahia e Flamengo. E os perdedores: Grêmio, São Paulo, Fluminense e o que mais? Atlético e Atlético Mineiro. Os 5 vencedores e 5 perdedores dessa rodada do Brasileirão. Agora, deixa nos comentários se você concorda com o que eu falei, se algum clube você não colocaria aqui, ou algum clube que eu poderia ter citado que eu não citei. Deixa nos comentários, quero saber a sua opinião. Espaço livre aí para você comentar. Não esqueça de dar like no vídeo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, também dá aquela força divulgando esse vídeo aí. É sempre bom para ajudar quem está começando. Muito obrigado mesmo por ver até o final. Tchau, tchau e até a próxima.